Muito bom. Então, aqui eu vou começar. Primeiro, na primeira parte, eu vou dar uma introdução geral sobre singularidades de aplicações. Esta parte está dirigida sobretudo às pessoas que não são especialistas. Então, os meus colegas especialistas, por favor, me perdoem que eu vou falar coisas bem básicas. Na segunda parte, eu vou falar já um pouco mais específico sobre o problema da determinação finita e a classificação topológica. E na última parte, eu vou me concentrar num caso particular, que vai ser o caso de singularidades de superfícies no R3, que eu acho que é um caso bastante rico para ilustrar o tipo de problemas que a gente estuda. Muito bom. Então, vamos com a primeira parte. Então, o objetivo desta teoria é estudar o comportamento local de aplicações suaves C infinito, f de x em y, numa vizinhança de um ponto. Aqui, x e y são variedades suaves. Por exemplo, aqui temos este exemplo que é o que se chama a superfície romana de Steiner. Esta superfície é um modelo do plano projetivo do plano projetivo no R3 e foi descoberta por Steiner quando ele estava de férias em Roma, por isso se chama de superfície romana. Então, vou ver se consigo fazer aqui. Então, aqui tem essa animação que vocês podem ver. Aí dá para ver a superfície um pouco melhor com esta animação. Ok? Então, nesta superfície nós observamos 4 tipos de pontos. O primeiro tipo de ponto seria o ponto regular. O ponto regular é onde a superfície, numa vizinhança de um ponto, ela é equivalente a uma porção do plano mergulhado no R3. E tem toda uma região aberta, que são todos pontos regulares. O segundo tipo seriam os pontos duplos transversais, que eles aparecem aqui, ao longo destas linhas aqui. Tá? Tem aqui, tem aqui, tem aqui. E aí, numa vizinhança do ponto, a superfície é equivalente a 2 planos que se cortam transversalmente. Depois tem os guarda-chuvas de Whitney, que são estes pontos aqui especiais, que tem aqui estes 3, e tem outros 3 do outro lado, são 6 em total, que aí a superfície é localmente equivalente a esta figura aqui, que nós chamamos de guarda-chuvas de Whitney. E por último, tem o ponto triplo transversal, que tem um ponto aqui, só tem um, que é este aqui, onde a superfície é equivalente a 3 planos que se cortam transversalmente no R3. Bom, esses 4 tipos, eles são o que nós chamamos de estáveis. Isso significa que eles não podem ser removidos por pequenas perturbações da aplicação. Em palavras mais técnicas, o que significa é que o conjunto das aplicações que tem esses tipos é um conjunto aberto no conjunto de todas as aplicações C infinito. E tem outra característica, que esses 4 tipos, eles são genéricos. Qualquer aplicação suave, ela pode ser aproximada por outra aplicação que só tem estes 4 tipos. Isso significa que as aplicações que têm esses 4 tipos, elas formam um subconjunto denso dentro do espaço das aplicações. Então, vamos fazer uso de uma ferramenta muito útil para questões locais, que é o que nós chamamos de germe de uma aplicação. Então, nós fixamos um conjunto finito S em X e 2 aplicações F e G definidas em vizinhanças de S em X, nós dizemos que elas definem o mesmo germe em S se tem uma vizinhança W contida na interseção, onde as 2 aplicações coincidem. Cada classe de equivalência nós chamamos de germe de aplicação em S. Então, a notação, quando nós temos uma aplicação F de U em Y, a classe de equivalência usamos esta notação. Ou também usamos esta outra notação aqui, se queremos remarcar o fato de que f de S está contido em T. A aplicação, ela mesma, se chama um representante do germe. Então,
O uso de germes permite usar aplicações definidas numa vizinhança, mas não precisamos especificar que vizinhança estamos tomando. Então, agora seja F um germe suave de aplicação entre variedades, então, como nós temos uma estrutura de variedade em X, em Y, nós podemos pegar sistemas de coordenadas. Então, pegamos X, uma carta, um sistema de coordenadas em X, e Y, um sistema de coordenadas na variedade Y. Então, nós temos o que se chama a representação da F em coordenadas, que nós chamamos de F' e que é a Y composta com F, composta com X menos 1. Então, essa é a forma em que nós leemos a nossa aplicação F em coordenadas de Rn e de Rp. Mas acontece que essa representação F barra, ela não é única, ela depende dos sistemas de coordenadas. Então, o que acontece se nós mudamos de coordenadas? Então, se pegamos outras coordenadas X' em X e outras coordenadas Y' em Y, então, a nova representação F barra linha, nestas novas coordenadas, está relacionada com a representação anterior da forma seguinte. Então, nós podemos passar da F barra linha a F barra usando as aplicações de transição ou aplicações de mudanças de coordenadas. Então, eu vou chamar esta de phi, vai ser esta aqui, de psi, perdão, e esta eu vou chamar de phi. Então, o que acontece é que phi e psi, eles são cambios de coordenadas e, portanto, são difiomorfismos em Rn e em Rp, respectivamente, e isso motiva a definição de A equivalência, que também é chamada de equivalência direita e esquerda. Então, por definição, dois germes, agora em Rn e em Rp, suaves, dizemos que são A-equivalentes se existem difiomorfismos na fonte e na meta, ou mudanças de coordenadas, de maneira que estas mudanças de coordenadas transformam uma aplicação na outra. Então, observamos que quando um germe de aplicação ele é regular, isso significa que a diferencial tem posto máximo no ponto zero. No caso contrário, nós falamos de singular. Então, nós temos o teorema do posto constante. Não sei como fala em português, eu acho que é o teorema do posto, não? Então, ele fala que F é A equivalente a uma aplicação linear. Quando N for menor ou igual que P, temos esta aplicação linear, que tem posto N, e quando N for maior ou igual que P, temos esta aqui, que ela tem posto P. Então, o caso regular não é interessante. O caso interessante é o caso singular. Então, por esta razão, nós chamamos cada A classe de aplicação, de germe de aplicação suave, nós chamamos uma singularidade de aplicação. Aunque, claro, aqui também incluímos o caso regular. Então, o problema principal da nossa teoria é a classificação de germes de aplicações suaves de F, de Rn em Rp, por a equivalência. Então, vou falar um pouco da história. Então, muitas pessoas falam que o primeiro resultado na teoria de singularidades de aplicações é o lema de Morse. Então, o lema de Morse, eu acho que quase todo mundo conhece. Se nós temos um germe de função que tem ponto crítico, que é singular, então a diferencial é zero, mas que a matriz hessiana, que é a matriz das segundas derivadas parciais, tem posto máximo n, então ela é a equivalente a uma forma quadrática. Uma forma quadrática que nós podemos, inclusive, normalizar, como temos aí. Então, também as singularidades de Morse, elas são estáveis e são genéricas. Os resultados seguintes na teoria de classificação são do Whitney. Então, nos anos 40, ele estava interessado no problema de mergulhar variedades nos espaços euclidianos. Então, o teorema de imersão de Whitney fala que qualquer n variedade pode ser mergulhada em R2n-1. Mas, para mostrar isto, ele teve que descrever as singularidades típicas que acontecem nas aplicações de Rn em R2n-1.
Então, o caso n igual a 2 é o que nós chamamos de guarda-chuvas de Whitney, que eu já mostrei no exemplo inicial. Mais tarde, Whitney também fez pesquisas sobre as singularidades que acontecem entre superfícies. Então, ele mostrou que as únicas duas típicas singularidades de aplicações de R2 em R2 são a dobra, que tem essas equações aí, e a cúspide, que tem essas outras equações. Aqui, neste exemplo, se nós pegamos a projeção do toro aqui, como temos no desenho, então, todas estas curvas aqui, eles formam as curvas de dobras, aqui, também aqui. Estas são dobras. E as cúspides são estes 4 pontinhos que tem aqui. Esses 4, eles são as cúspides. Então, o que acontece é que essas são as singularidades típicas e elas são genéricas. Então, pode ser que não apareçam essas singularidades, mas se você perturba um pouquinho a aplicação, só vão aparecer essas aí. E também elas são estáveis, elas não podem ser removidas por deformações. A teoria geral de singularidades de aplicações, então, foi quem fez a fundação desta teoria foi o René Thom, que ele foi medalla Fields no ano 58 pela teoria de cobordismo, e ele desenvolveu esta teoria nos anos 50 e 60. Então, muita parte da teoria está incluída no seu famoso livro sobre teoria de catástrofes, estabilidade estrutural e morfogênesis. Mas, quem realmente fez todo o desenvolvimento da teoria não foi o próprio René Thom, sino que foi o John Mather. Então, ele publicou uma série de 6 artigos muito famosos sobre estabilidade de aplicações sem infinito. Então, nós chamamos esta teoria de Thom Mather. Por definição, dado um germe f de Rn em Rp suave, um desdobramento com R parâmetros é uma aplicação f maiúsculo, como temos aqui, que é suave e que é da forma f de xu igual a f sub u de x, u, e de maneira que, quando u é igual a 0, a f sub u é igual a f. Então, o que estamos fazendo é fazer deformações da aplicação inicial. Nós dizemos que a f, o desdobramento f, é trivial se temos difeomorfismos phi e psi, que eles são desdobramentos de identidade, e de maneira que f se transforma com estes difeomorfismos no desdobramento constante, aquele que não faz nada, aquele que não perturba nada. Em particular, claro, isso implica que cada fu vai ser igual a psi sub u, composto com f, composto com phi sub u menos 1, e, por tanto, cada f sub u, ela tem a mesma classe de equivalentia que a f original. Isso é o significado de desdobramento trivial. Nós dizemos que um germe f minúsculo ele é estável se todo desdobramento é trivial. Então, isso o que significa é que quando você perturba a f, a singularidade fica a mesma, ela não muda. Uma definição do Mather foi o que nós chamamos de álgebra de Mather. Quando temos um germe suave, f de Rn em Rp, a álgebra de Mather é esta álgebra cociente aqui. Então, o que temos no numerador é este E sub Rns, é a R-álgebra de todos os germes de funções de Rn em R. Esta tem uma estrutura de R-álgebra e nós aqui consideramos o ideal gerado pelas componentes da F. Então, esse quociente nós chamamos de álgebra de Mather. Um dos teoremas principais da teoria do Mather é que dois germes estáveis, eles são equivalentes se somente se as correspondentes álgebras de Mather são isomorfas como álgebras. Então, isso simplifica, no caso de germes estáveis, simplifica muito porque o problema da equivalência é um problema muito complicado, é um problema analiticamente muito complicado, mas a classificação das álgebras é um problema algébrico que é muito mais simples. Né? Bom,
no ano 58, o Whitney ele tinha conjecturado que todas as aplicações estáveis formam um subconjunto denso dentro das aplicações sem infinito de x em y. Aqui estamos considerando todas as aplicações próprias com uma topologia adequada, que nós chamamos da topologia sem infinito. Mas o René Thom ele encontrou um contra-exemplo. Ele encontrou uma aplicação própria de Renovi-Nernovi que não podia ser aproximada por uma aplicação estável. Outro dos teoremas importantes do Mather foi determinar quais são as dimensões em que as aplicações estáveis formam um subconjunto denso. Então, ele determinou estas aplicações, então se chamam aplicações boas, são as nice dimensions, e aqui vocês têm uma gráfica. Então, todos os pares NP, que todos eles ficam aqui nesta área, em todas estas, aqui, as aplicações estáveis formam um subconjunto denso, mas no complementar, incluindo a fronteira, aí as aplicações densas, as aplicações estáveis não são densas. Outra coisa que o Mather fez é que ele fez a classificação de todas as singularidades estáveis no rango das boas dimensões. E essa classificação está baseada na classificação das álgebras. Então, outra coisa que tem as boas dimensões é que se você fixa um par de dimensões NP, os possíveis classes de singularidades estáveis formam um subconjunto finito. Então, você tem possibilidade de fazer uma classificação. Por último, a outra contribuição importante do Mather foi sobre estabilidade topológica. Então, nós dizemos que dois germes são topológicamente equivalentes, ou C0A equivalentes. A definição é a mesma que a equivalência, mas em lugar de difeomorfismo, nós consideramos homeomorfismos. As mudanças de coordenadas que aparecem aqui, elas são homeomorfismos. Nesse caso, nós falamos que são topológicamente equivalentes. As definições de C0 trivial e de desdobramento C0 trivial e de aplicação C0 estável são análogas. Tem que trocar difeomorfismos por homeomorfismos. Aqui tem um exemplo. Consideramos esta família F sub T de R2 en R. É um polinômio de grau 4, que na verdade é um polinômio homogêneo, é y, x mais y, x menos y, vezes x mais ty. Então, o conjunto de zeros são estas quatro linhas que passam pela origem. E aqui já tem um parâmetro que tem que ser distinto de 1, menos 1 e 0 para as quatro linhas ser distintas. Claro, o que acontece é que se dois germes desta família são equivalentes, vamos ter um difeomorfismo que transforma uma família das quatro linhas na outra família. Mas, pegando a diferencial desse isomorfismo, nós vamos ter um isomorfismo linear, que transforma as quatro linhas nas quatro linhas. E para quatro linhas e outras quatro linhas ser equivalentes por isomorfismo linear, tem que ter a mesma, o que se chama em inglês cross ratio, que eu acho que em português é a razão dupla. A razão dupla das quatro linhas tem que ser a mesma. Acontece aqui que nesta família, para cada t, a razão dupla é distinta. E, portanto, ft e ft', se t e t' são distintos, eles não são equivalentes. Mas, claro, o comportamento topológico da função é o mesmo desde o ponto de vista topológico. Então, não é muito difícil mostrar que eles são topologicamente equivalentes. Então, o Mather, baseado nas ideias do René Thom, no ano 70, ele mostrou que, agora sim, as aplicações que são topologicamente estáveis, eles formam um subconjunto denso no espaço de todas as aplicações. E agora sim, para todos os pares NP. Bom, vamos com a segunda parte da palestra. Então, vamos falar de determinação finita e agora vamos concentrar mais na classificação topológica. Então, nós já temos visto que a classificação analítica, a classificação suave, é muito rígida. Então, temos famílias Ft que dependem continuamente de um parâmetro T e de maneira que, para cada valor do parâmetro, nós temos uma classe de equivalência distinta.
Esto é o que nós chamamos que tem existência de móduli. Claro, o que acontece se consideramos a equivalência topológica? Pois que o mesmo problema acontece. O René Thom, ele achou um contraexemplo no ano 62 de uma família FT de aplicações polinomiais, de maneira que para cada valor do parâmetro t, a classe topológica também é distinta. Então, claro, a classificação topológica, se consideramos todas as aplicações, também tem esse fenômeno de móduli. Então, isto motiva a definição que eu vou fazer agora, que é a de determinação finita. Então, nós dizemos que, dado um germe f de Rn en Rp suave, vamos denotar por JKF, o que nós chamamos do K-jato. O K-jato de F é a expansão de Taylor de ordem K de F em cada ponto X I do conjunto S. Então, nós dizemos que F é K determinada, se dada qualquer outra G que tenha o mesmo K-jato, então A, F é a equivalente com G. E nós dizemos que F é finitamente determinada se ela é K determinada para algum K. O que acontece? Que quando temos uma F que ela é K determinada, podemos substituir ela pelo próprio polinômio de Taylor de ordem K, pelo próprio K-jato. Então, nós podemos assumir que ela é polinomial. Bom, isso é bom, mas o melhor de todo é o que vem agora, que é esse teorema do René Thom, do ano 64, que, agora sim, quando consideramos classificação topológica e consideramos germes que são finitamente determinados, então a classificação ela não tem móduli. Temos só um número finito se fixamos Rn, fixamos Rp e fixamos o grau do polinômio. Então, o que nós chamamos de não tem móduli e, portanto, o problema de classificação é um problema discreto. Um problema discreto. Bom, agora vamos dar um pequeno salto no tempo. Então, no ano 81, tem este matemático japonês, o Fukuda, que ele queria entender esse teorema do René Thom. Então, ele fez uma outra prova, mas que é uma prova que é muito mais geométrica, porque dá para você entender a estrutura topológica do germe. Então, ele considerou uma germe de aplicação polinomial, finitamente determinado, e também, inicialmente, ele considerou que o conjunto de zeros, como germe, é só o zero. Ou seja, isso significa que o zero ele é um ponto isolado dentro da perimagem do zero. Então, ele mostrou que existe um epsilon sub zero positivo, tal que para qualquer epsilon menor ou igual que epsilon positivo, primeiro, a preimagem da esfera de raio epsilon em RP, centrada na origem, isto que nós chamamos aqui M sub epsilon, é a preimagem da esfera, ela é diframorfa com a esfera de dimensão Sn-1. A restrição da F nessa preimagem, que é diframorfa uma esfera e que vai parar na esfera natural, ela é uma aplicação que ela é topologicamente estável. De fato, ela é estável quando N e P são boas dimensões. E a classe topológica, ou respectivamente a classe, não depende do epsilon. E finalmente ele mostrou que a F ela é topologicamente equivalente com o cone da restrição da F na esfera. Aqui, SP-1 epsilon, como já falei, é a esfera em RP, de centro na origem, e raio epsilon. Aqui, no teorema de Fukuda, inicialmente, tinha uma restrição N distinto de 4 e 5, porque a prova desse ponto 1 ele está baseado na conjectura de Poincaré. Naquela época, a conjectura de Poincaré não estava mostrada em dimensões 3 e 4. Ainda não tinha a prova do Michael Friedman nem do Perelman. Mas hoje em dia nós podemos já retirar essa restrição aí.
Bom, também vou lembrar que o que significa o cone de um espaço topológico é o espaço cociente dado por x vezes o intervalo 0,1, onde identificamos uma das tampas num ponto. E dado uma aplicação entre f de x a y, o cone da aplicação é a aplicação induzida entre os cones, que é dada pela forma óbvia. A classe de um xt vai parar na classe do f de xt. Aqui tem um exemplo, se consideramos o guarda-chuvas de Whitney, de R2 em R3. Então, nesse desenho, aí eu já fiz a interseção com uma esfera de raio qualquer. Então, no domínio nós vamos ter uma S1 e na meta vamos ter a interseção, que é esta parte aqui. Então, essa parte aqui que é difeomorfa com a figura 8. Então, quando nós fazemos o cone da F, aí recuperamos topológicamente a aplicação inicial. Então, essa equivalência é topológica porque, claro, aqui, esses pontos aqui, a aplicação não é diferenciável. Ela é contínua, mas não é diferenciável. Alguns comentários respecto do teorema da estrutura cônica do Fukuda. Primeiro, que a condição que f menos 1 de 0 igual a 0, ela é uma consequência imediata da condição de determinação finita quando n é menor ou igual que p. N é a dimensão da fonte e p a dimensão da meta. Mas quando n é maior que p, aí temos os dois casos. F menos 1 de 0 pode ser 0 ou pode ser um ponto não isolado. O caso em que o conjunto de zeros não são pontos isolados, esse é bem mais complicado. De fato, o próprio Fukuda ele faz um artigo onde ele considera esse assunto, mas ele não consegue resolver. E uma solução eu fiz recentemente com os colaboradores aqui, o Carlos Costa e a Erika Batista. A segunda coisa é que o teorema também serve, não precisa f ser polinomial, pode ser analítica real, mas aqui o caso C infinito não serve, tem que ser pelo menos analítica, porque a prova do teorema utiliza um lema que se chama lema de seleção da curva, e esse lema de seleção da curva ele funciona quando a f é polinomial ou é analítica, mas quando é C infinito não tem esse resultado. E outra coisa é que o teorema também funciona quando não é finitamente determinada, mas quando tem inestabilidade isolada. Isso significa que existe um representante f de u em v, de maneira que fora da origem, da meta, a aplicação ela é estável. Mas tem um teorema do Mather-Gaffney que ele assegura que todo germe finitamente determinado tem inestabilidade isolada. Então, considerar inestabilidade isolada é mais geral do que considerar determinação finita. Então, esse vai ser o nosso setting. Nós vamos considerar um germe f de Ren em RP analítico e com inestabilidade isolada e tal que a primagem de zero é zero. Então, o número epsilon sub 0, que aparece no teorema de estrutura cônica de Fukuda, nós chamamos de raio de Milnor-Fukuda. E a aplicação restricta f epsilon de m epsilon na esfera, nós chamamos do link da f e nos denotamos por L de f. Quais são as propriedades destas definições do link? As propriedades do link são as seguintes. Primeiro, o link sempre vai ser uma aplicação topologicamente estável entre esferas, entre a esfera de dimensão n-1 e a esfera de dimensão p-1. De fato, ele vai ser estável se estamos nas boas dimensões. E ela está bem definida, salvo equivalência topológica. A segunda propriedade é que a f vai ser topologicamente equivalente com o cone do link. Ou seja, que se nós temos a informação do link, automaticamente já temos a informação topológica da f. Isso é o que fala a seguinte propriedade. Se as duas aplicações, f e g, os links associados são topologicamente equivalentes, então
os germes F e G, eles são topologicamente equivalentes. Quais são as questões principais que a gente gostaria de resolver? Então, são as seguintes. Primeiro, nós sabemos que a classificação topológica deste tipo de aplicações é um problema discreto. Então, nós gostaríamos de ter um bom modelo combinatório que codifique toda a informação topológica das aplicações estáveis, que vão ser os links, não? De toda aplicação estável da esfera Sn-1 na esfera Sp-1. Segundo, nós sabemos que se os links são topologicamente equivalentes, as aplicações são topologicamente equivalentes. Mas e a volta? A volta, será que se as aplicações são topologicamente equivalentes, os links são topologicamente equivalentes? Isso nós chamamos da invariância topológica do link. A resposta não é trivial porque, claro, se nós temos um homeomorfismo, se nós temos homeomorfismos da F na G, os homeomorfismos não preservam as esferas euclidianas. E os links estão definidos usando esferas euclidianas. Então, os homeomorfismos, em princípio, não têm por que induzir homeomorfismos nos links. Problema de realização. Então, dado uma aplicação estável entre esferas, nós queremos saber se ela pode ser realizada como o link de uma aplicação analítica com inestabilidade isolada. Então, essa é uma questão interessante de saber se todas podem ser realizadas ou se somente algumas classes. Outra coisa que nós gostaríamos de saber é achar relações entre os invariantes analíticos do germe F e os invariantes topológicos do link, não? Claro, deve ter alguma relação. Outras questões são trivialidade topológica de famílias, que dependem de um parâmetro, e também, por último, a determinação finita de tipo topológico. Então, em todos estes anos, nestes últimos anos, eu tenho desenvolvido um programa com vários colaboradores para tentar dar uma resposta, pelo menos parcial, de estas preguntas e também somente em dimensões baixas. Então, aqui tem uma lista. O caso de R2 e R3 eu fiz com Rodrigo Martins e Tom Marar. R2, R3, R3 eu fiz com Moya Pérez. R3, R2 eu fiz com Costa Batista. R2, R4 com Rodrigo Mendes. E RNRP, para qualquer NIP, eu fiz com Costa, que foi a classificação topológica para o grupo de contacto K, que é um grupo um pouco mais fácil que o grupo A. Então, só falar aqui que aqui todos os colaboradores, exceto o Moya, todos eles são brasileiros. Este aqui foi na USP. O Rodrigo Martins foi meu aluno de doutorado. O Moya Pérez foi aluno de doutorado na Universidade de Valência. A Erika Batista foi alumna de doutorado na Unesp. E o Rodrigo Mendes foi aluno de doutorado na Fortaleza, na UFC. O Costa foi co-orientador da Erika. Ok, então, o assunto então, deu pelo menos para 4 teses doutorales, por enquanto. Então, o que acontece em outras dimensões? Em outras dimensões, o problema pode ser trivial, por exemplo, quando nós vamos de R2 para Rn com n maior ou igual que 5, aí a classificação topológica é trivial. Só tem uma classe e não tem nada a fazer. Ou pode ser muito complicado. Então, essas são, acho que, as únicas dimensões onde a gente pode conseguir alguma coisa. Às vezes, podemos tentar fazer algo em dimensões superiores, mas com hipóteses adicionais. Muito bom. Então, vou passar na última parte da palestra. Aqui eu vou me concentrar no caso de singularidades de superfícies no R3. Então, eu acho que este é um caso particular que é suficientemente rico, onde vocês podem ver o tipo de teoremas que nós fazemos com este assunto. Então, aqui eu vou considerar germes de aplicações analíticas F de R2 em R3 com inestabilidade isolada. Claro, aqui estamos
no caso n menor que p, por tanto, a condición de que f menos 1 de 0 igual a 0, esa condición ya es consecuencia da inestabilidad isolada. Entonces, eu non preciso colocar esa hipótesis. Entonces, como nós temos visto no inicio, nós temos 4 tipos de pontos estáveis, que son o ponto regular, aquí, o ponto duplo transversal, o guarda-chuvas de Whitney, e o ponto triplo transversal. Mas que acontece? Que estos dois aquí, eles aparecen como puntos isolados. Estos son puntos isolados. Como estou traballando con un germe, eu posso diminuir o tamaño do germe, do representante. Entón, sempre posso escoller un representante que ele evita estos pontos isolados. Entón, cando eu teño inestabilidade isolada, eu posso escoller un representante que só ten estos dois tipos de singularidades. Entón, dado un germe F, nos dicemos que F é un bon representante. Se a aplicación é propia, entón esa é unha condición técnica, eso significa que a preimagen de un conjunto compacto é compacto. A preimagen do cero é o cero, eso aí como conjuntos, non como germes, sino como conjuntos. E F é unha inmersión con puntos duplos transversais fora da orixe. Un conjunto importante que aparece aquí é o que nos chamamos da curva de puntos duplos. Entón, ese é o conjunto dado pelo feixo topológico do conjunto de pontos X na fonte que a imagen ten máis de unha preimagen. Entón, o que nos chamamos de puntos duplos. Entón, non é complicado mostrar que ese conjunto ele é analítico en U e que ele ten dimensión 1 e que o 0 é o único ponto singular. Por tanto, ele é un conjunto que ten un número par 2R de semirramos. Agora vou facer un diseño. A restrición de F a cada un destes semirramos é un mergullo. Por tanto, a imagen é un conjunto fechado. Claro, ele non é analítico, ele é semianalítico. De dimensión 1, que só ten un punto singular, e agora ele vai ter a mitade de semirramos. Ele vai ter R semirramos. Entón, un epsilon 0 vai ser un rayo de Milnor-Fukuda, se somente si para todo epsilon se verifica o siguiente, que F é transversal na esfera S, S2 de rayo epsilon, e, por tanto, a preimagen é unha subvariedade fechada de dimensión 1. Claro, só pode ser difeomorfa na S1. Segundo, que esa variedade de dimensión 1 ela é transversal con a curva de puntos duplos e aquí temos un exemplo. Entón, ese sería un exemplo e ese sería un exemplo de bon representante. Aquí nos fixemos intersección con a esfera S2 epsilon e a preimagen sería esta liña que ten aí. A curva de puntos duplos na meta ten 3 semirramos, que sería vou cambiar de color, cambiar a cor. Un aquí, outro aquí, e este outro aquí, que está aquí escondido e sai por aquí. Eso é na meta, mas na fonte nós temos 6 semirramos. Claro, cada 2 semirramos corresponden a un semirramo na meta. Entón, estos 2 aquí corresponden con este, estos 2 aquí corresponden con este, e estos 2 aquí corresponden con este outro aquí. Entón, como se ve, para todo epsilon, isto aquí vai sendo transversal con estas liñas. Ele é transversal. Se nós disminuímos o epsilon, esa curva aí sempre vai ser transversal. Entón, iso é o que produce a estructura de cone. Claro, que acontece? Que o link, en este caso, vai ser unha inmersión só con puntos duplos transversais. E unha inmersión de unha variedade, isto aquí é difeomorfo con S1, entón non vamos ter unha aplicación de S1 e S2 que é inmersión con puntos duplos transversais. Entón, eso é o que nos chamamos de doodle. Eso non sei como traducir en portugués.
Também em espanhol não sei como dizer, né? Então, bom, em espanhol acho que nós dizemos um garabato, é um desenho de menino, não? Então, um doodle na esfera vai ser uma imersão de S1 e S2 que só tem pontos duplos transversais, que nós chamamos de crossings. Então, a classificação topológica de doodles na S2 ou no plano R2, ela é bem conhecida e foi o próprio Gauss quem fez. Aqui, o modelo combinatório, ele vem dado por uma palavra que se chama palavra de Gauss. Então, vou fazer um exemplo aqui. Bom, vou fazer a definição e vou fazer um exemplo. Então, vamos supor que temos um doodle que ele tem R crossings. Então, vamos etiquetar cada um destes crossings, cada ponto duplo, com uma letra, a sub 1, a sub R. Vamos a escolher orientações em S1, S2 e vamos a escolher um ponto base, que vou chamar de Z sub 0. Então, a palavra de Gauss seria a sequência dos pontos duplos, dos crossings, começando pelo ponto base e seguindo a orientação da curva. Então, cada letra a subir vai aparecer duas vezes e vamos colocar um exponente mais 1 ou menos 1, dependendo das orientações dos ramos nesse ponto. Então, esta explicação é muito mais fácil de entender com um exemplo. Então, aqui temos este doodle aqui que corresponde com o trefoil, não? No plano. Então, ele tem 3 crossings. Então, inicialmente eu coloco 3 letras, E, A, B e C, que seriam as etiquetas. Agora escolho um ponto base aqui, que seria o C sub 0. E agora escolho orientação na curva e orientação no espaço. Então, nós começamos aqui. Então, o primeiro crossing que aparece é o A. Então, eu coloco aqui um A. E agora miro a posição dos ramos. Então, este ramo com respeito a este, ele tem orientação negativa. Não? Então, eu coloco um menos 1 aqui. O seguinte seria o B. E aqui a mesma coisa. Eu miro a orientação dos ramos e aqui ele tem orientação positiva. Então, eu coloco um mais 1. O seguinte seria o C, que ele tem menos 1. E agora voltamos de novo no A. Claro, quando eu volto no A, os ramos estão justo ao contrário. Então, se antes tinha exponente menos 1, agora vai ter exponente mais 1. E, portanto, cada letra aparece duas vezes. Uma com exponente 1 e outra com exponente menos 1. ¿Qué acontece? Que a palavra de Gauss, ela não está definida de forma única. Depende de várias coisas. Depende da escolha que nós fazemos das etiquetas dos pontos duplos, das orientações na S1, na S2 e também do ponto base. Diferentes escolhas podem produzir as 4 operações na palavra de Gauss que eu vou descrever agora. Primeiro, se nós fazemos uma escolha diferente das etiquetas, nós vamos ter uma permutação no conjunto de letras A1 a R. Segundo, se eu escolho um ponto base distinto, eu vou ter uma permutação cíclica da sequência. Terceiro, se eu escolho a orientação na curva contrária, eu vou ter a mesma sequência, mas revertida, não? Uma reversão da sequência. E por último, se nós mudamos a orientação da S2, não? Do ambiente, então todos os exponentes vão mudar de 1 para menos 1 e vice-versa. Então, nós dizemos que duas palavras de Gauss são equivalentes se elas estão relacionadas por um número finito destas 4 operações. E o teorema que o Gauss ele mostrou é que dois doodles na esfera eles são topologicamente equivalentes se somente se as palavras de Gauss são equivalentes. Ok? Muito bom. Então, o que acontece se nós vamos agora nos germes de aplicações analíticos com inestabilidade isolada? Então, temos as 4 afirmações equivalentes seguintes. Primeiro, a F e a Y são topologicamente equivalentes. Segundo, os links são topologicamente equivalentes como doodles. E terceiro, as palavras de Gauss dos links são equivalentes.
Claro, o 2 implica 1 sería o teorema do Fukuda, o 2 equivalente con 3 é o teorema de Gauss, e só tem que mostrar 1 implica 3. Mas aqui, essa implicação eu não vou fazer, mas a prova estaria baseada no fato que você pode reconstruir a palavra de Gauss olhando as posições relativas dos semirramos na fonte e na meta. E esses semirramos, eles sim, eles são invariantes por homeomorfismo. Todos os doodles até 3 crossings podem ser realizados como link de uma aplicação analítica com inestabilidade isolada. Então, tem aqui, essa é a lista dos doodles até 3 crossings, e aqui tem a lista dos germes, que eles são, de fato, polinomiais, com estabilidade e inestabilidade isolada, e todos eles, cada um deles, o link é o doodle que tem aí nessa lista. Em geral, eu não sei. Então, a minha conjectura é que qualquer doodle pode ser realizado, mas é um problema difícil. Eu não sei como fazer, como resolver, em geral. Aqui tem outro exemplo de teorema. Então, nós vamos supor aqui que a nossa F, a diferencial, tem posto 1. E vamos denotar por M1, M2, M3 os 3 menores 2 por 2 da matriz jacobiana de F. E agora consideramos a aplicação ampliada com a F, e agora aí coloco os 3 menores. Não? Então, seria a F ampliada com os menores. Nós dizemos que a F tem tipo dobra se a diferencial tem posto 1 e a diferencial desta G, que seria a F ampliada, ela tem posto 2. Ela tem posto máximo 2. Então, esses são os tipos singulares mais simples que tem de R2 e R3 fora dos estáveis. Tem aqui este lema do David Mon, que fala que se tem um germe de tipo dobra, então sempre pode ser escrito dessa forma, x, y2, y vezes uma função p de x, y2, e usando este lema, o que a gente conseguiu mostrar, este teorema aqui, que se nós temos um germe de tipo dobra, então, primeiro, o link associado, o doodle, ele sempre tem o que nós chamamos de tipo minhoca, que vou explicar agora. Depois, que a classe topológica está determinada pelo número de semirramos da curva de pontos duplos. E terceiro, que qualquer doodle de tipo minhoca pode ser realizado como link de uma aplicação analítica com inestabilidade isolada e de tipo dobra. Então, o doodle de tipo minhoca são todos aqueles que têm esta configuração aqui, que mostro. Então, esta seria, o cone seria este aqui. Claro, todos estos doodles que son de tipo minhoca, todos eles têm uma palavra de Gauss que tem esta simetria, ele faz A1, A2, A3, A4 até AR e depois ao contrário, AR até A1. E os expoentes, eles são todos alternados. 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. A realização você pode ver, se tem um doodle de tipo minhoca com R pontos duplos, então só considerar esta aplicação aqui, onde isto aqui é a parte imaginária do x mais y elevado à potência de R mais 1. Então, a parte imaginária disso aí, ele dá uma função real que o link associado seria de tipo minhoca e seria com R pontos duplos. Bom, para terminar, vou falar sobre superfícies regradas. Então, uma superfície regrada em R3 é uma superfície que vem dada por uma família de linhas retas ao longo de uma curva espacial. Então, acho que todo mundo, quando faz curso de geometria diferencial, estuda superfícies regradas. Eles são um exemplo muito simpático de superfícies. Então, desde o ponto de vista analítico, um germe, nós dizemos que ele é regrado se ele pode ser escrito desta forma. Então, ele é linear numa das variáveis. É linear, por exemplo, na variável x. A variável y pode aparecer de outra forma, mas a variável x ela é linear na variável x. Então, aqui, alfa
é a curva en R3 e beta é o campo vectorial sobre a curva que define a superficie regrada. Por exemplo, o guarda-chuvas de Windne pode ser construído como a superficie regrada. E aquí teño a prova. Entón, esa aí é unha foto do meu dormitorio na miña casa e esa lámpada eu mesmo fiz, eu construí usando pedazos de, non sei como se chama en portugués. En español falamos listones. Son pedazos rectos de madera. E eu fiz esa guarda-chuvas de Windne. Bom, aquí eu vou mostrar agora ese teorema, que foi o teorema principal da tesis do Rodrigo Martins, que se nós temos un germe de aplicación analítica con inestabilidade isolada e que ela é regrada, entón o seu link é topológicamente equivalente con un dos doodles a seguir, que son 11. E todos eles poden ser realizados. Entón, aquí teño a lista. Todos eles son regrados, que non é fácil, porque algún deles, o fato de ser regrado impõe moitas restrições topológicas, entón non é fácil de acreditar que todos eles poden ser construídos. E depois a gente mostrou que cualquier regrada só pode ter un deles. Bom, tem unha parte aquí no final, mas eu acho que o tempo já passou, então eu vou pular. Então, só vou falar uma coisa aqui. Só queria dizer que eu estou agora em João Pessoa. Eu queria dizer que quando estou em Brasil, eu sempre me sinto como se estivesse em casa. E aqui tem a prova. Então, essa foto eu tirei uns dias atrás, aqui em João Pessoa. Então, tem esse prédio aqui que está justo ao lado do prédio onde eu estou morando. Ok. Muito obrigado e feliz São João.